Alô, irmãos. Hoje nós vamos fazer a nossa lição número 7 da revista Passo a Passo com Cristo, escrita pelo pastor João Leão dos Santos Xavier. Nós estamos fazendo a lição na revista número 1. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia, tenha a sua Bíblia em mãos na hora de fazer esse estudo bíblico. Acompanhe por ela, anote as suas dúvidas. É muito importante isso. Esse estudo é um estudo maravilhoso, o estudo da Palavra de Deus, é um curso bíblico que nos ensina muito a respeito da nossa caminhada com Cristo. Nos ajuda a nos fortalecer, a entender melhor a Palavra de Deus, conhecer melhor a Bíblia, que é o alimento para a nossa alma. Então eu peço a você que abriu esse vídeo aí, que está na 7ª aula, no nosso canal tem todas as aulas, todos os estudos da revista do número 1, e nós estamos continuando, vamos terminar a revista, são 3 revistas, vamos estar fazendo todas 3, e será uma bênção, um crescimento espiritual para você, você que deseja conhecer mais a palavra de Deus, que deseja fazer um curso de discipulado para batizar, para descer as águas, esse é o curso ideal para as pessoas que estão começando a sua caminhada com Cristo, a entender melhor como andar com Deus, como ter uma vida cristã abençoada na presença de Deus. Eu quero ler o versículo para decorar, para que você possa guardar essa palavra maravilhosa no seu coração. Fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O título dessa aula, da lição número 7, é o homem natural, o homem na sua origem, como ele foi criado. Vamos ler o texto na Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos estar lendo de 1 ao 9, do verso 1 ao 9. As divisões e contendas na igreja. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos feitos por Deus para andarmos na presença de Deus. Deus criou o homem para ser seu amigo. Deus criou o homem para andar na presença dele. O que nos separa de Deus é o nosso pecado. O nosso pecado é a única forma, é a única causa que nós não podemos entrar na presença de Deus. Na revista diz assim: existe no mundo 2 classes distintas de pessoas do ponto de vista espiritual, os salvos e os não salvos, o homem natural e o homem espiritual. O que é o homem natural? A expressão homem natural é usada somente por Paulo em 1 Coríntios 2,14. Pelo contexto, entendemos que o homem natural, no ensino de Paulo, quer dizer aquelas pessoas que não são salvas, não entraram no novo relacionamento com Deus, resultado do novo nascimento. Como o homem nasce de novo? Como é nascer de novo?
Porque Jesus diz que se nós não nascermos de novo, nós não herdaremos o reino de Deus. Nós só podemos herdar o reino de Deus nascendo de novo, esquecendo as coisas velhas, as coisas antigas. Porque quando nós aceitamos o sacrifício da cruz do Calvário, quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez para nos salvar, nós estamos enterrando a nossa vida antiga, a nossa forma de pensar, de agir e entrando em uma nova vida, que é a nossa caminhada com Deus. É a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Quando nós declaramos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nosso coração. Jesus, ele vem fazer morada eterna em nossa vida. A nossa vida não será mais guiada pelas trevas, mas sim pela luz que brilha em nossas vidas. E essa luz chama Jesus. Ele pagou o preço por mim e por você. Ele pagou o preço. E esse novo relacionamento com Deus, que é o novo nascimento. O homem natural é o homem na sua condição atual de caído, dominado pelo pecado. Quer dizer, é o homem sem um relacionamento com Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. O homem sem Deus, a vida dele se torna difícil, infrutífera, porque ele não tem o doador da vida, porque quem nos fez foi Deus, nos criou, nos separou para a glória dele. E nós precisamos conhecer esse Deus. E só há um meio de conhecer. Através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, de buscar a presença de Deus, de crer. O nosso conhecimento a Deus é pela nossa fé, através da sua fé. Se você crê que ele morreu na cruz para nos salvar e você tem uma nova vida com Cristo, a sua vida é transformada. Você trata do homem sem o homem na condição de pecador. É um homem sem Deus, sem esperança, sem alegria. Porque ele vive o quê? Uma vida no pecado. Uma vida separada de Deus. Só existe um caminho para nós termos uma vida em comunhão com Deus. Chama Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém entra na presença de Deus se não for pelo sacrifício que Jesus fez. Ele nos comprou na cruz do Calvário. Quando ele derramou o seu sangue, ele pagou a minha dívida, a sua dívida. E ele nos resgatou do pecado para a sua gloriosa luz. Isso é a diferença na minha e na tua vida. Quando Adão pecou, algumas consequências se fizeram sentir. A natureza humana ficou corrompida. A condição do homem em relação a Deus mudou. Esta é agora a sua situação. Sua natureza está manchada pelo pecado. É o homem na sua condição natural. O homem natural é o homem sem Deus. O homem que não aceitou o plano de salvação. Que não aceitou o plano, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus fez tudo isso para nos salvar. Ele pagou a dívida. Nós teríamos que passar todo o sacrifício que Jesus passou. Mas Jesus falou, eu vou lá e pago a conta deles. E todo aquele que aceitar a minha condição será salvo. Qual é a condição? Aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Aceitar Jesus como seu Salvador. Passar do reino das trevas para o reino da luz. A luz é Jesus. Falar, Jesus, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. Essa é a condição. Só existe um Deus. E esse Deus chama Jesus Cristo. Ele pagou o preço por mim e por você. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso intercessor. Ninguém mais é intercessor nosso a não ser Jesus. Não é. Quem é o nosso intercessor é Jesus. Maria, ela pagou o preço de trazer o Salvador no mundo. Deus usou Maria como veículo para trazer o Salvador a este mundo, porque precisava de uma mulher para trazer o Salvador. Para que Jesus nascesse de uma virgem. Mas o Salvador é Jesus. Foi ele que morreu numa cruz. Foi ele que pagou o preço. Ela era uma mulher bem-aventurada
porque ela foi usada por Deus para trazer o Salvador do mundo. Ela tem um galardão grandíssimo. Nós temos um grande respeito pelo fato de tudo que ela fez, trazendo o Salvador. Mas o Salvador é Jesus. Ele morreu na cruz, ele pagou o preço. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus. É através dele que nós entramos na presença de Deus. É através de Jesus Cristo que nós somos salvos. Dá para entender isso? É através do que Jesus fez. Então, precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus, nós saímos da nossa forma natural, pecadora, para entrar na gloriosa luz de Cristo, porque ele pagou o preço e nós pertencemos a ele. Nós saímos das trevas para a luz. Característica do homem natural. O homem natural é o homem como ele nasce. Todo homem nasce pecador. Ele nasce pecador. O pecado entrou no mundo através de Adão. Quando Adão pecou, então o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão. Porque Deus falou com ele: Adão, você pode comer de tudo que tem aqui no meio no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, você não pode comer. E Adão desobedeceu a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós pecamos. E ele pecou, todos nós conhecemos essa história. E Deus, ele é tão misericordioso que ele preparou um plano de salvação e mandou Jesus, o teu único filho, que veio aqui encarnado, como ele nasceu de uma mulher. E esta mulher gerou Jesus Cristo, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ela era virgem. E o Espírito Santo concebeu a Maria. E veio o Espírito de Deus sobre Maria. E ela ficou grávida do Espírito Santo. E Jesus nasceu. E Jesus passou aqui conosco 33 anos para nos mostrar que nós poderíamos viver sem pecar. Ele viveu aqui sem pecado, para nos mostrar que nós podemos viver sem pecado. Jesus, quando você aceita o sacrifício que ele fez, você está aceitando ser servo de Deus, a andar na presença de Deus, a um dia morar eternamente com ele. Você está aceitando o plano de salvação, por isso é importante você conhecer a Bíblia, porque ela nos mostra o que nós devemos ou não devemos fazer. Ela tem mais de 8.000 promessas de vida, de bênção para mim e para você. E também tem tudo aquilo que nós não podemos fazer, porque nós perdemos a nossa salvação eterna. Todos os homens nascem da semente de Adão e são pecadores. As características do homem natural são, em resumo, olha, o homem natural é o homem da forma que ele nasceu. O homem natural é o homem que veio porque todos pecaram, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de modo nenhum. Porque todos pecaremos, nós estamos embaixo da graça de Deus. Então, quando você aceita Jesus, você sai do pecado para a graça de Deus. É o que diz em Romanos 6,15. Não podemos mais viver em pecado, nós saímos do pecado para a presença de Deus. Quando você aceita Jesus, a sua vida é mudada, é transformada. Todos pecador, a natureza contaminada de Adão. Nós já nascemos julgados, o julgamento está sobre ele, como está sobre todos os que nascem da semente de Adão. O julgamento é porque alguém não receber a Jesus como seu Salvador. A pessoa que não aceita Jesus, o plano de salvação de Jesus como seu Salvador, ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa fazer mais nada para perder a sua salvação. Ele já nasce pecador. Se ele não aceitar o plano de salvação, ele não tem salvação eterna. Porque Jesus é o plano de salvação, o sacrifício que ele fez. O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário é o plano de salvação de Deus para mim e para você.
quando nós não aceitamos, nós também não somos salvos. Só há salvação através desse sacrifício. O julgamento é porque alguém não receber Jesus como seu Salvador. Condenado, o homem natural não precisa fazer nada para ser condenado. Ele já está condenado, porque herdou a natureza pecaminosa e a condenação. Então, ele precisa confessar Jesus como seu Salvador para ser salvo, para sair do estado de condenação para a liberdade em Cristo Jesus. Nós somos livres através do sacrifício de Jesus. Morto, não morte física, mas espiritual. Então, não é a sua morte física, não. Você já nasce morto espiritualmente, porque não temos a salvação eterna por causa de Adão, pelo pecado de Adão. Pelo pecado de Adão, no versículo em Romanos 5,12 fala, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O 17 fala, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais o que recebe a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Assim como nós recebemos muito o pecado de Adão, também recebemos muita graça do Senhor Jesus. Porque quando ele pagou o preço por nós, ele nos encheu da presença dele, da graça dele. E se você quiser andar na presença dele, é salvo, porque a salvação é através de Jesus e é através dele. A morte, ela é uma separação com Deus, quando nós morremos espiritualmente. Não aceitar as coisas do Espírito. Não aceitar as coisas do Espírito. Quando nós não aceitamos as coisas do Espírito Santo, o que acontece? Para ele, as coisas de Deus são loucura. Isso porque a sabedoria de Deus é superior. E ele não entende, o homem natural, ele não entende a sabedoria de Deus. Ele não entende. Está em 1 Coríntios 2, 6, vamos ler aqui. Mas falamos de sabedoria entre os perfeitos, não sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se destroem. O 14 ainda diz assim, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois para ele é insensatez e não pode entendê-las, porque elas se examinam espiritualmente. Eu vejo muitas pessoas, eles acham que os crentes são loucos, malucos, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, buscamos conhecimento e sabemos que existe um mundo espiritual, que Deus, ele fala conosco através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. Ele nos deixou coisas tão grandes e profundas na Bíblia, que somente o homem espiritual pode entendê-la. E quem é o homem espiritual? O homem que vive no Espírito de Deus, que busca conhecer Deus, que anda na presença de Deus, que tem fome e sede de Deus. Este homem é o homem espiritual. Olha o que diz em 1 Coríntios 1, a partir do verso 20 até o 25. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Deus não fez louca a sabedoria deste mundo? Por visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria. Agradou a Deus pela loucura da pregação, salvar os que creem, pois os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós anunciamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Isto está na palavra de Deus.
O que é loucura para o mundo é sabedoria de Deus para a nossa vida. Deus nos leva a fazer coisas extraordinárias. Quando você conhece a Deus, quando você tem a palavra de Deus como lema na sua vida, como uma direção na sua vida, você é uma pessoa incompreendida. Porque você vive aqui na terra, mas a sua mente, o seu coração está no céu com Deus. Porque você conhece e entende as coisas de Deus, que tudo foi feito por Ele e para Ele eternamente. E que nós estamos aqui na terra sendo preparados para viver eternamente com o Senhor. Pense bem, meus queridos irmãos. Nós aqui na terra estamos sendo preparados, estamos aqui passando um tempo. Você está aqui sendo preparado. Você está aqui sendo treinado para reinar com Cristo. Deus está te provando a todo momento a sua obediência, a sua fé, o seu amor, a sua alegria. Deus está te provando, porque um dia Ele vai te levar para morar eternamente com Ele. Como será a tua vida? Como será a tua vida diante de Deus? Como você chegará diante do Senhor? Preste atenção, aqui nós estamos passando uma temporada. E essa temporada pode durar 10, 20, 30, 50, 100 anos. Mais disso não passa. Quando a pessoa chega a 100 anos, ela está cansada, enfadada, querendo voltar para Deus. Mas lá você não vai se cansar, porque lá é eterno. Mas você tem que sair daqui com o endereço na mão. Você tem que sair daqui sabendo para onde você vai. E você só pode fazer isso através da sua confissão, confessando Jesus como seu Salvador, obedecendo a palavra de Deus, andando nos caminhos do Senhor. Aí você fala, a pessoa que confessa Jesus como seu Salvador, se ela não levar uma vida santa, igual está na palavra de Deus, ela perde a salvação? Sim, perde. E eu quero dizer para você que nós precisamos confessá-lo como nosso Salvador e obedecer a palavra de Deus. Obedecer o que Deus tem para fazer através da sua vida. Não entende as coisas do Espírito. O homem natural vive na carne, no domínio da carne, nos pensamentos que a nossa carne deseja. Ela deseja muita coisa deste mundo, as riquezas, o poder, o orgulho, o domínio. Tudo é coisas da carne. Os desejos da carne são tão grandes. Muitas vezes a pessoa acha que é só desejo sexual. Não, esse aí é um deles. Mas tem coisa, a ganância, a usura, o poder é muito grande na vida do ser humano. E é uma luta contínua para que a gente não venha se agradar dos prazeres da carne. Porque eles são bons para a carne. Mas espiritualmente não são bons. Ele destrói a nossa comunhão com Deus. Ela destrói porque te rouba a essência de Deus na nossa vida. Nós precisamos andar com Deus e para Deus. Você, preste atenção, você é um ser espiritual. Você não é qualquer pessoa. Você é um ser escolhido por Deus para fazer a diferença aqui na terra. Deus te escolheu, Deus te separou. Então, tem tantas coisas maravilhosas que Deus quer fazer na sua vida. Veja bem, no livro de Romanos 8:5. Romanos 8:5. Nós temos aqui uma passagem tão maravilhosa. Porque Deus, Ele nos fala, olha, veja bem. Ele nos fala, a natureza corrompida do homem natural se manifesta. O homem natural vive no domínio da carne e faz a vontade dos seus próprios pensamentos, não os de Deus. Ele não é bom, não há filosofia ou esforço humano que possa mudar essa condição. Ele anda na carne e caminha para a morte. O homem natural, além dele andar na carne, ele caminha para a morte. Essa morte é morte espiritual, porque a morte carnal, a morte da nossa carne, todos nós vamos passar, mas a morte espiritual é terrível. A morte espiritual diz assim, porque os que vivem segundo a carne inclinam-se para
os desejos da carne, mas o que vive de acordo com o Espírito, inclina-se para os desejos do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida. Quando você inclina para as coisas espirituais de Deus, é vida e vida em abundância, mas as coisas da carne, ela destrói, ela acaba com a vida espiritual, porque ela te separa de Deus. Então precisamos prestar atenção. Essa natureza pecaminosa recebe na Bíblia outros nomes, como o homem do pecado, o velho homem. A natureza corrompida se manifesta através de atos pecaminosos ou atos de pecado, como obras da carne, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Está lá em Gálatas 5, olha, do 19 ao 21. Todas as coisas que a carne gosta, que ela gosta, de discórdia, de brigas, de ciúmes, de feitiçaria, de inimizade, gosta. Mas é bom para o nosso espírito? Não é. E tudo aquilo que prejudica a mim e o meu próximo, ela não tem salvação eterna. É pecado, nos separa de Deus. O que é a obra das trevas? Impudícia, cobiça, conversação torpe, palavras vãs, chocarrice, incontinência, impureza, avareza, isso tudo é obra das trevas. Qual é a natureza terrena? É a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Então essas coisas nos separam da glória de Deus. E você foi projetado por Deus, amado por Deus, para fazer a diferença aqui na terra. Jesus te ama e você é muito, mas muito precioso para o Senhor. Olha quantas coisas maravilhosas Deus tem feito em sua vida. Analisa como você anda com Cristo. Olha a sua vida com Deus como é. Preste atenção nas coisas. Jesus te escolheu para te dar uma vida eterna, para você reinar com Ele, para você viver eternamente com Ele. Você não foi feito para perdição. Você é muito precioso para o Senhor. Ele pagou um preço muito alto pela sua vida. Preste atenção como você é precioso. Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito na sua vida e Ele quer fazer muito mais. O amor de Deus não tem limite. Olha para o Senhor, leia a Bíblia, busca conhecimento de Deus, o que você está fazendo de errado. Faça uma análise da sua vida com Deus. Ande com Cristo, vale a pena andar com Cristo. Nossa conclusão. Como já vimos, o homem natural, ele está separado de Deus. Ele já foi julgado, condenado e morto. Ele é inimigo de Deus e amigo do mundo. Ele vive sob o domínio de Satanás, que é o senhor dele. Ele faz a própria vontade, a vontade da carne e dos pensamentos, não faz a vontade de Deus. Como você fazer a vontade de Deus? É através da palavra de Deus, lendo a Bíblia, conhecendo o que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida, conhecendo a palavra de Deus, buscando na igreja, ouvir a palavra de Deus, homens e mulheres de Deus que levam a palavra. Então, isso traz um conhecimento grande para a sua vida. Te fortalece ouvindo hinos, em vez de ouvir músicas mundanas, você vai ouvir hinos de Deus. Hinos que te edifica, que fala da palavra de Deus, que glorifica a Deus, que adora a Deus. Então, a nossa caminhada com Cristo, ela muda. Nós deixamos o pecado falar mal dos outros. Nós deixamos tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, deixamos de beber, de fumar. Se tiver um vício, deixa esse vício. Se gosta de ouvir, de ver filmes pornográficos, filmes que não edifica, que não fala da palavra de Deus, sai fora, você não precisa disso. Andar com Deus, ele nos dá uma alegria tão grande que não tem explicação como é andar com Deus. A alegria que a gente sente de sentir a presença de Deus, saber que nós somos amados e cuidados do Senhor, é algo que não tem explicação.
Viver aqui na terra com a mente e o coração no céu é algo inexplicável. É um prazer tão grande que não tem explicação. A pessoa que anda com Deus, ela não tem depressão, ela não tem angústia, ela não tem dor, porque ela está com Deus. Deus está no centro da sua vontade. Você pertence ao Senhor, você é amado do Senhor, escolhido do Senhor, separado do Senhor. Isso é um privilégio. Ande com Deus e a sua vida mudará. Será transformada, impactada pelo poder desse Deus. Não há nada de si mesmo, o homem natural, possa fazer para mudar isso. Ele não tem condição de salvar a si mesmo. Somente através de Cristo pode sair dessa situação pecaminosa e ir para a glória de Deus. É preciso que você faça a sua decisão de buscar a Deus acima de todas as coisas, de colocar todos os seus problemas, as suas angústias aos pés da cruz. Ele só pode ser salvo através de Jesus. Você só pode ser salvo através de Jesus. Você só pode nascer de novo através do novo nascimento, que é transformado em um novo homem, uma nova criatura. Através do novo nascimento, você deixa o homem natural lá no passado e você começa a andar uma vida espiritual com Jesus. É uma vida com Deus. E para ter essa vida com Deus é simples, é você aceitar o plano de salvação, é você orar da seguinte forma: Senhor Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados, eu te convido a ser o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, que o Espírito Santo me ajude a permanecer na sua presença. Me ajuda, Espírito Santo. E eu vou estar orando por você, para que essa graça maravilhosa do Senhor venha sobre a sua vida. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que sela essa oração nos altos céus, que o Senhor esteja implantando o teu reino dentro do coração dos teus filhos, que estão orando comigo, deste homem de Deus, desta mulher de Deus que ora comigo neste momento. Que o Senhor esteja implantando o teu reino, que o Senhor esteja ajudando teus filhos a andar na tua presença em espírito e em verdade. Não deixe eles penderem nem para a direita nem para a esquerda, mas que a glória do Senhor venha ser derramada sobre estas vidas. Ajuda eles nessa nova caminhada, de andar com o Senhor e saber que só o Senhor é Deus, santo e todo-poderoso. Abençoa teus filhos, Pai, mantém eles firmes na tua presença. Cuida deles, Senhor. Derrama uma unção nova de vida, de cura, de restauração e de renovo sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém? Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Creia nisso. Estuda a palavra de Deus e busca uma igreja próximo da sua casa. Peça ajuda ao pastor para que ele possa estar te direcionando, te ajudando, te ensinando mais a palavra de Deus. Eu quero deixar algumas aplicações para você. Lembra-se, você era um homem natural antes de aceitar Jesus como Salvador. Portanto, deve compreender os outros homens naturais e sentir a necessidade de salvação que eles têm. Você reparou que depois que aceitou a Jesus, você pôde compreender melhor a palavra de Deus? Isso porque você não é mais um homem natural. Quando a gente aceita Jesus, faz essa declaração, a palavra de Deus, ela tem um novo sentido. Porque o Espírito Santo vem morar dentro do nosso coração e ele nos ensina a palavra de Deus. Todos nós que fazemos essa oração, recebemos Jesus como nosso Salvador, de verdade, de coração aberto. O Espírito Santo vem morar dentro do nosso coração e nossa vida é mudada, é transformada, é impactada pelo poder de Deus. Ninguém deve lançar em Adão a culpa pelo sofrimento humano. Ao contrário, deve aceitar a sua condição atual e, se não é salvo, refugiar-se em Jesus. Quero deixar 3 perguntas e você vai responder. Você vai responder. Eu não vou te dar a resposta, você vai responder. E se você tiver dúvida, você vai colocar aí no nosso canal, tá bom? E nós vamos responder para você. Qual é a condição do homem natural diante de Deus? Né? Tá aí na lição que nós acabamos de fazer. O homem natural é o homem da forma que ele veio de Adão.
E qual foi a condição de Adão? O que caracteriza o homem natural? Você precisa falar só como que é o homem natural. Ele tem Deus ou não tem Deus? O que é que o homem natural pode fazer para passar da condição de homem natural para homem espiritual? O homem natural é o homem sem Deus, o homem que não aceitou o plano de salvação do Senhor Jesus. Mas se você chegou até aqui e fez essa oração comigo, você não é mais esse homem natural, mas você é um homem espiritual, porque você convidou o Senhor Jesus para morar dentro do seu coração e você passou da condição de homem natural para homem espiritual. Você passou da condição de trevas para a glória de Deus, para andar na luz com o Senhor Jesus. E se você continuar firme com o Senhor, buscando a presença de Deus, um dia você vai morar eternamente com o Senhor Jesus. Essa é a promessa de Deus. Amém? Nós teremos ainda mais lições. São 15 lições dessa primeira revista. Fica com Deus. Boa noite.